paz do Senhor a todos. Estamos chegando para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e a nossa lição de hoje é a sexta lição, que tem como título 1 Coríntios 8 e 10. Alimentos, ídolos e liberdade cristã. O nosso texto áureo ele está em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 23. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Mas a verdade prática diz assim: a liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo e o bom testemunho. Nós vamos falar hoje sobre uma questão que no nosso país, no Brasil, ela é muito forte. Nós vivemos em um país que onde tem muitas festas religiosas. E estas festas religiosas, às vezes, trazem algumas complicações no que diz respeito ao entendimento e da relação entre as pessoas. Os protestantes, vamos dizer assim, ou evangélicos, como queiram, e outros grupos ou outras pessoas que têm uma visão um pouco diferente, têm outras práticas um pouco diferentes. Então, nosso primeiro tópico vai falar sobre coisas sacrificadas a ídolos. 1 Coríntios 8, de 1 a 8. Capítulo 8, versículos de 1 a 8. E o primeiro subtópico vai falar amor versus conhecimento. A base é 1 Coríntios, capítulo 8, e aqui é o versículo 1. O versículo 1 vai dizer: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Isso aqui é o texto bíblico, tá, de Paulo em Coríntios. E aqui é importante a gente destacar algumas coisas. Paulo está, de certo modo, sendo irônico com os crentes, com alguns crentes ali, com os crentes fortes. Porque ele dividia os crentes fortes, nessa carta ele divide os crentes fortes, que têm uma certa estrutura, que têm um certo conhecimento, que sabe diferenciar, de certo modo sabiam diferenciar entre o que fazia mal e o que não fazia mal. Eles tinham a consciência que os ídolos não tinham poder nenhum, que aqueles sacrifícios ali, eles não atrapalhavam em nada. Deus tinha abençoado todos os tipos de alimentos e que eles podiam comer qualquer alimento, aquilo não tinha problema nenhum. Eles eram, vamos dizer assim, bem resolvidos na cabeça deles e estruturalmente, teologicamente, eles eram bem resolvidos. Eles conheciam, sabiam diferenciar, tinham compreendido bem a mensagem do Evangelho quanto a essas questões de liberdade cristã, de limites e liberdades. Mas tinha outro grupo, que eram os que Paulo chama de fracos, que eles não tinham toda essa estrutura, todo esse conhecimento, eles não tinham crescido ainda na fé o suficiente para poder diferenciar o que sacrifícios, ídolos, e que ídolos não tinham poder nenhum, eram apenas obras feitas por homens, e que os sacrifícios eram comida, e que aquelas coisas não necessariamente dificultavam a vida cristã deles. Eles poderiam comer aqueles alimentos, mas porque tinham uma estrutura espiritual, uma cabeça resolvida com a teologia que Paulo pregava. Eles tinham um problema com isso, porque eram os fracos, e por isso eles achavam que não deviam comer, e quem comesse também estava errado. Então tinha esses dois grupos, e Paulo vai trabalhar agora aqui com esses grupos. Ele vai dizer, e ele vai se referir aos fortes: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Todos nós sabemos. Eu disse ainda há pouco que Paulo estava agindo com uma certa ironia com os fortes, porque os fortes achavam que sabiam, que dominavam tudo. E de certo modo a teologia deles não estava errada, estava certa sim. Mas Paulo completa: o saber ensoberbece, esse saber sem humildade. Eu sei e por isso não me interessa se tu não sabe. Eu sei, eu faço assim, eu não estou nem aí com quem se escandaliza. Eu vou fazer porque eu tenho estrutura, eu conheço, eu sei que isso não atrapalha. Aí Paulo diz: o saber ensoberbece, o saber sem humildade, mas o amor edifica. E a gente tem aqui um detalhe interessante quanto a essa questão. Eu fiz aqui algumas anotações que podem ser muito úteis para nós. E quanto a essa questão aqui do saber que ensoberbece, esse saber sem humildade, vai falar da necessidade de consciência, de equilíbrio, porque a sabedoria expõe o amor. Se eu tenho sabedoria, eu vou viver essa sabedoria, eu vou trabalhar essa sabedoria, eu vou agir com sabedoria com relação aos que não têm. Isso é uma expressão de amor. Quando eu faço isso, eu expresso o amor de Deus ao próximo.
eu considero o próximo, eu enxergo o próximo, sei que ele pode talvez não ter a mesma compreensão que eu tenho, ou porque tem menos tempo na caminhada cristã, e por isso ele não tem tanto conhecimento quanto eu. Mas eu, como tenho sabedoria, eu vou tratar ele sabendo, entendendo o posicionamento dele, que ele precisa também ser tratado como alguém que está em crescimento, que não tem ainda o nível que eu tenho de entendimento. Então eu preciso considerar o que sabe menos, o que vive, o que pode se escandalizar. Eu não posso facilitar para que o meu irmão caia, porque ele tem um conhecimento, digamos assim, não tão avançado quanto o meu. Isso é sabedoria que está expondo o amor ao próximo. Mas também nós temos uma outra situação que é: o amor edifica. O amor edifica. E esse amor aqui está ligado ao conhecimento. É o amor que vem do conhecimento. Como eu tenho conhecimento, então eu tenho compreensão das coisas, da sabedoria que falei antes. E esse amor que vai aparecer é resultado da compreensão que eu tenho, é resultado da sabedoria que eu tenho. Eu tenho sabedoria, então essa sabedoria ela serve para que eu viva a liberdade cristã com responsabilidade, repito, entendendo que o outro precisa não ser alvo, não ser motivo de devo não ser motivo de escândalo para o outro. Não adianta a gente conhecer teologia, não adianta a gente conhecer a Bíblia, a gente interpretar e até, digamos assim, interpretar direito, como alguém pode dizer. Não adianta conhecer teologia e ser arrogante com quem não conhece, ser arrogante com os fracos, pisar nos fracos, desconsiderar os fracos, não simplesmente chegar e afrontar, mas fazer coisas que poderão contribuir para que os fracos se escandalizem. Se eu tenho a percepção que eu fazendo isso no ambiente em que eu estou, no local onde eu estou, alguém vai ver que é fraco e vai se escandalizar, então eu não vou fazer, eu não vou comer, eu não vou praticar. Mesmo eu achando que aquilo não traz problema nenhum, que eu estou bem estruturado, tenho condições para fazer e aquilo não vai me abalar. Mas se eu vejo que alguém pode se abalar com aquilo, eu não faço. Isso é ter sabedoria. Isso é ter conhecimento com humildade, não com soberba. Isso é expressão do amor ao próximo. Vamos para o nosso segundo subtópico, que vai tratar sobre deuses e ídolos. Deuses e ídolos. A gente tem aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 4 a 6, essa situação. Mas mais especificamente no versículo 4 a gente tem, que é o segundo subtópico. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. É o versículo 4. Então, aqueles supostos deuses que aparecem ali recebendo envolvidos naquela alimentação ali, aos quais aquela alimentação foi direcionada, eles não têm poder nenhum. São apenas ídolos, são apenas obras das mãos de algumas pessoas, de um artífice, de um artesão, e que não tem poder nenhum. Então comer ou não comer, isso aí é o de menos. Eu posso comer. Paulo diz isso aqui. Mas ele faz ressalvas. Ele começa a dizer agora, de forma mais específica, situações muito próprias daquele grupo, daquela igreja, e que também se aplicam a nós. Que a gente vive em um país, Brasil, em que tem muitas festas religiosas. E em vários lugares essas festas causam até alguns constrangimentos entre crentes, porque uns acham uma coisa, outros acham outra. Ah, eu posso comer bombons em determinada época do ano, eu posso comer chocolate em determinada época do ano, eu posso comer comida, algum tipo de comida em algum estado brasileiro, que eu posso comer ou comida em um movimento religioso, que nos dias ou no dia de algum movimento religioso em alguma cidade brasileira, eu posso comer essa comida ou não, essa comida vindo da casa de alguém que não é crente. Então tudo isso sim vem sendo colocado aqui, e isso é muito, repito, isso é muito a gente, isso é muito o nosso país, isso é muito o nosso dia a dia. Naquele tempo, no tempo de Paulo, existiam muitos ídolos, existia tantos ídolos que eles tinham ídolos nas casas. Não era ídolo, eram ídolos, vários, nas casas. Tinha ídolos
nos espaços, tinha muitos templos naquela cidade, templos variados com muitos ídolos, tinha ídolos nas ruas, nas esquinas, em oratórios, em locais de adoração nas ruas, e as pessoas podiam passar nas ruas e adorar aquele ídolo, prestar o seu culto ou sua reverência àquele ídolo, aquele outro, tinha espalhado pela cidade. Então eram muitos ídolos, e para ser cristão naquele tempo, antes de qualquer coisa, de certo modo, diferente de hoje, de certo modo, antes de qualquer coisa, para ser cristão naquele tempo, no tempo de Paulo, lá em Corinto, por exemplo, era preciso deixar de ser politeísta. Tá? Aí, isso era fundamental para ser cristão. Deixar os outros deuses e ficar só com um Deus. Os crentes fortes compreendiam isso aqui. Eles tinham essa compreensão sobre isso aqui. Que só tem um Deus, que os ídolos não são nada. Isso não influencia nada, isso não conta nada. Por isso eles faziam, eles comiam até nos templos, eles comiam nos churrascos, nas casas dos amigos, com aquela alimentação que vinha do templo. Eles faziam tudo isso sem muitos problemas. Por quê? Porque eles tinham uma estrutura, digamos assim, uma estrutura forte. Eles sabiam que aquilo ali não tinha problema nenhum, porque eles sabiam que só tinha um Deus. No nosso próximo subtópico, que é o subtópico 3, a gente tem fortes versus fracos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. O versículo diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas e como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, tinha gente que estava que era crente, agora era crente, mas antes estava lá nos templos, adorando aqueles deuses e comendo daquelas comidas, participando de tudo aquilo ali. Porque aconteceu um detalhe interessante. O processo de sacrifício era basicamente assim como no judaísmo. As pessoas traziam o animal para ser sacrificado, o boi, o novilho, a ovelha, seja lá o que fosse o animal a ser sacrificado, basicamente pelos mesmos motivos que os judeus também faziam no judaísmo, e chegavam no templo, entregavam o animal era sacrificado, eles tocavam uma parte para o sacrifício, tocavam uma parte para o sacerdote daquela religião e tocavam outra parte desse animal para o dono para o ofertante, para o que trouxe o animal. Então, essa parte do sacerdote, ficava para o sacerdote, mas como eram muitos sacrifícios, ele não consumia tudo. E o que eles faziam? Eles vendiam, repassavam essa parte para as vendas de carne, né, para os açougues, digamos assim, e essa carne era vendida até por um preço mais barato, porque não tinha consumo por parte do sacerdote. Então repassa para outras pessoas, vende e assim consegue oferir algum lucro. A outra parte, que ficava com o ofertante, ele podia fazer como quisesse. Assavam ali, consumiam ali mesmo, outros levavam para casa, consumiam em casa, faziam um churrasco em casa. Então, olha as situações. As pessoas às vezes poderiam ser convidadas. Um cristão naquela época, ele podia ser convidado por um amigo que não era cristão, ia ter um evento lá no templo, referente a alguém da família, alguma coisa assim, e como tem hoje. E se ele podia ir, ele ia. E ele, às vezes, comia ali no templo, assistia a cerimônia, comia ali no templo junto com os amigos. Outros tinham um problema de comprar essa carne no açougue. Isso fazia parte das perguntas. Comprar essa carne no açougue. Essa carne que eu compro no açougue, como é que fica a situação? Eu posso comprar ou não posso? Porque ela possivelmente veio de um templo pagão. Em outros casos, essas pessoas comiam carne e eram convidadas para ir a um churrasco na casa dos amigos, que essas carnes eram resultado das ofertas de lá do templo, que ele tinha ofertado lá no templo e que uma parte tocou para ele, que agora ele estava fazendo um churrasco ali, né? Como se fosse, como já disse, em algumas cidades que tem essas festas religiosas e que às vezes no domingo ou outro dia da semana as pessoas comem aquelas comidas que são ditas as comidas daquela festa religiosa, referente àquela festa religiosa. Então, a gente tem aqui, tinha gente que estava lá, olha o versículo 7 do capítulo 8, fortes versus fracos. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento que não há? O conhecimento que fala aqui no versículo 4, no subtópico anterior. O conhecimento de que, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus.
Entretanto, não há esse conhecimento aqui do versículo anterior em todo mundo. Ou seja, isso aqui era um conhecimento que os fortes tinham, mas os fracos não tinham esse conhecimento. Por isso que não há esse conhecimento em todos. E aí ele vai dizer, por que não há? Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, eles estavam lá, eles faziam isso, eles viviam essa vida, eles iam para as procissões, eles iam para os eventos religiosos, e eles iam para os templos, eles participavam dos sacrifícios, participavam daquela situação toda, então eles tinham uma familiaridade ainda com isso, isso era muito novo na cabeça deles, eles estavam com pouco tempo de crente, isso estava muito recente para eles. Então quando eles participavam, eles viam isso acontecendo, eles associavam, e aquilo que eu fazia era pecado, e ele está fazendo o mesmo que eu fazia. E agora como é que fica? Ele está pecando também, esse pecador, falso crente. E como estava essa situação? Porque tinha um problema tanto com relação os crentes fortes que pisavam os crentes fracos, que julgavam os crentes fracos, como os crentes fracos que julgavam os crentes fortes. Os fortes diziam, esses crentes fracos, tudo para eles é pecado, tudo para eles está errado, não é pecado não, Cristo morreu por todos nós, nos salvou, toda a comida que Deus abençoou, todas as comidas, eu posso comer de tudo, não tem problema nenhum, só tem um Deus, o ídolo não tem poder nenhum. De certo modo, a teologia está correta, não há o que contestar. E o outro lado dizia, que era os fracos, dizia, está pecando, olha, está fazendo o mesmo que a gente fazia lá fora. Ele fazia isso lá antes e está continuando fazendo. Agora é outra vida, agora a gente é crente, agora a gente é cristão. A gente segue um outro comportamento. Ele está fazendo tudo que fazia antes, se nunca foi crente. Então tinha essa questão toda entre eles. Então tinha essa questão esse desprezo em relação a fracos e fortes. Um desprezava o outro. E a gente tem aqui, anotei aqui um detalhe interessante sobre esse versículo, é que os fortes sabiam que os ídolos não tinham poder. Eu já falei isso aqui antes. Os fortes sabiam que os ídolos não tinham poder. E o culto não representava nada. Parece que eles estão sempre certos, né? Mas lá na frente Paulo vai falar um negócio muito interessante. Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui é que os fracos, eles tinham vindo de lá, e eu li no versículo aqui, os fracos tinham vindo lá do meio idólatra, de onde aquilo era praticado. Eles faziam a mesma coisa, faziam os mesmos sacrifícios, comiam as mesmas comidas. E agora eles tinham peso na consciência, posso ou não posso fazer? Isso está muito ligado ao que eu fazia antes. Eu estou me sentindo pecador, estou me sentindo ímpio, tão pecador quanto eles. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Isso vira a cabeça de muito crente hoje. Isso ainda perturba a cabeça de muito crente hoje. Em 1 Coríntios, do capítulo 8, no versículo 8, a gente tem uma questão interessante, e eu quero até ler com você, capítulo 8, versículo 8 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, o que é que Paulo está colocando aqui? Ele está, de certo modo, quebrando aquela prática religiosa, aquela dieta religiosa dos judeus, que diziam que tinha que comer isso, não comer aquilo. Isso pode comer, isso aqui não pode comer, isso aqui pode comer que não é pecado, isso aqui não pode comer porque é pecado, isso aqui pode comer porque não é pecado. Então tinha essa divisão. Mas depois Deus vai mostrar que as comidas são abençoadas por Deus. Deus vai mostrar inclusive para Pedro. Nosso próximo tópico, o tópico 2, vai falar de que liberdade tem limites. E o nosso primeiro subtópico vai falar sobre o amor ao próximo. Ele está em 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 9. Diz assim, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Lembra que eu disse que ele ia conversar sobre os fortes, que eles estavam achando que eram muito fortes e que estavam esquecendo dos fracos? Ele diz a mesma coisa para a gente. Ele me diz, Abraão, toma cuidado, porque isso que tu sabes é muito bom, essa compreensão que tu tem é muito boa, é tudo certo, mas preste atenção para que essa tua liberdade cristã, isso que tu faz, que tu diz que não é pecado, e até mesmo pode não ser pecado, não é pecado, mas observa o seguinte, cuidado para que isso não venha de algum modo, Abraão, a ser tropeço para os fracos. É importante observar isso. Se eu vou fazer tropeçar os outros, mesmo agindo de maneira correta, olha como é que é, olha como é sensível, olha como é essa linha tênue da liberdade cristã.
eu posso até estar certo, mas se aquilo que eu vou fazer, sabendo que estou certo, eu entendo que vai prejudicar aquela pessoa que está perto de mim, que não tem a mesma compreensão que eu não devo fazer. Não posso fazer, porque é colocar em risco a liberdade cristã que o outro tem. Paulo está dizendo que nós não devemos usar a nossa liberdade para influenciar outros a pecar. Aquele que tem menos desenvolvimento, sabedoria, vamos dizer assim, ele pode ser influenciado. E se aquilo que aquele que está no nível, vamos colocar nível, não fica tão legal assim, mas é fácil de compreender, no nível assim mais elevado em termos de conhecimento, de entendimento sobre liberdade cristã, se ele pode fazer, eu também posso fazer. E aí pode estar o problema. Porque você pode estar influenciando aquela outra pessoa, que seria o fraco, a fazer uma coisa sem ter noção exata do que significa, de por que está fazendo. Você sabe por que está fazendo, mas ele talvez não saiba. No versículo 10 do capítulo 8, a gente tem uma questão bem interessante. Olha só o que diz no versículo 10 do capítulo 8. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que tem conhecimento, que cresceu um pouco mais em entendimento, se alguém chegar a ti, te ver sentado à mesa no templo dos ídolos daquele povo, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas a ídolos? Ele não vai ter a consciência dele induzida a comer das coisas que são sacrificadas a ídolos, porque ele viu você comendo as coisas sacrificadas a ídolos e para você não é um problema, mas para ele é um problema? Ele vai simplesmente pensar, se ele pode, eu também posso. Se ele acha correto, então deve ser correto, porque ele tem menos entendimento. O amor ao próximo. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade cristã que eu tenho? Para que ela vai servir para quê? Eu tenho liberdade para fazer as coisas indiscriminadamente e quem quiser que peque não é problema meu ou não? Eu tenho liberdade cristã, liberdade em Cristo, mas eu tenho responsabilidade também. Eu não posso aleatoriamente levar o outro a pecar só porque eu estou usando a minha liberdade, o meu direito. Paulo fala que eu devo abrir mão até do meu direito. Olha isso, abrir mão do meu direito para que o meu irmão não peque. Isso é amor ao próximo. A gente costuma ver amor ao próximo de outra forma, em outras circunstâncias. Mas isso aqui é amor ao próximo. Eu tenho amor ao próximo, ao meu irmão da igreja, e eu não quero que ele peque, eu não quero ser elemento, uma pedra no caminho dele que leve ele a pecar. Então eu vou me comportar de forma que, se ele vai se escandalizar, e eu imagino que vai, então eu nem vou fazer. Eu vou abrir mão do meu direito para que o meu irmão não peque. Isso para muita gente isso é bem difícil de fazer, porque vem a arrogância, vem a soberba. Não quero nem saber. Eu sou crente e eu já entendi isso, é meu direito, eu vou fazer uso. Ele que se cuide para lá, que procure entender, que procure o pastor, que procure ir para os cultos de ensinamento, que procure entender como é que funciona a vida cristã. Não é assim que a Bíblia diz. Ela diz que se eu vejo que tem risco para aquele pecar, e sempre tem, se tem alguém por perto tem risco, então eu não vou fazer. Eu vou me prender, eu vou segurar a minha vontade, não vou fazer. Parece complicado, né? Parece que eu estou cedendo meu direito para o outro, mas isso é evangelho. Isso é o evangelho. É pensar no outro, é enxergar o outro, não só me enxergar. Indo para o nosso próximo, indo adiante, a gente tem aqui nosso segundo subtópico, não ao individualismo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Vai dizer assim: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Se aquilo ali, o ambiente, o meu irmão sempre vai estar presente. Muitas pessoas consideradas com menor conhecimento, com menor compreensão, no dizer de Paulo, os mais fracos, estão sempre ali naquele ambiente, eu estou sempre junto, próximo deles, e eles vão ver o que eu fizer. Eu não vou mais nem comer carne. Se ele se escandaliza porque eu como carne, no caso aqui falava de carne sacrificada a ídolo, ou do templo, ou carne comprada do açougue, ou de origem suspeita porque achava que podia vir dos templos, ou carne no churrasco lá na época da festa religiosa do povo. Então, se ele se escandaliza o meu irmão fraco se escandaliza porque eu como carne, eu nem vou mais comer carne. Cortei carne do meu cardápio. É isso que Paulo diz, cortei a carne.
Eu como, cortei carne nessas circunstâncias, tá? Mas se o meu irmão se escandaliza, eu não como mais carne junto dele, na frente dele. Eu como na minha casa, eu ali, eu não vou mais provocar ele, porque ele vai ver e vai fazer sem ter conhecimento e acabar fazendo o errado. Eu não quero ser um tropeço para ele. No Evangelho, o amor ao próximo controla a minha liberdade. Olha só, no Evangelho, na vida cristã, o amor ao próximo, ele é mais forte. Eu tenho liberdade. Sou cristão, sou crente, Deus me deu liberdade, agora, antes eu não tinha liberdade, agora eu tenho liberdade, isso é muito pregado, né? Mas o amor ao próximo restringe essa minha liberdade. Bota um freio nessa minha liberdade. Diz, a tua liberdade, o amor ao próximo diz, a tua liberdade, Abraão, a tua liberdade, professor da escola dominical, a sua liberdade, aluno, a sua liberdade, superintendente, o coordenador, a sua liberdade, crente. Ela vai até aqui. Por quê? Porque o amor ao próximo botou um freio nela, restringiu ela. E aí eu vou escolher. Eu vou querer ter uma liberdade restringida para ter amor ao próximo, ou eu vou jogar o amor ao próximo para bem longe e soltar as rédeas da minha liberdade? É para você escolher. É para nós cristãos escolhermos. Uma pergunta interessante para a gente responder. O que é mais importante, amor ao próximo ou a minha liberdade? Não é difícil compreender. Pode ser difícil tomar a decisão, mas compreender não é. Então aquilo que eu vou fazer vai causar escândalo ao meu irmão? O que eu estou fazendo por aí? O que eu estou fazendo em alguns lugares? Como eu estou me comportando? O que eu estou comendo? O que eu estou bebendo? Isso vai causar um escândalo ao meu irmão? Até onde está indo a minha liberdade cristã? Ela está com as rédeas soltas ou não? Eu estou controlando ela, observando o movimento ao redor para não machucar ninguém. Eu estou controlando. Pense na liberdade como um cavalo. Você está montando esse cavalo, você está com as rédeas na mão ou está com rédea solta? Ao redor tem gente passando, tem gente circulando. Se eu estou sem as rédeas na mão, o cavalo faz o que ele bem quer, vai para onde ele quer, corre, galopa, faz como ele quiser e pode causar um problema. Mas se eu estou com as rédeas, eu estou no controle. A liberdade, que é o cavalo, a liberdade só vai até onde eu digo para ir, eu permito ir. Eu estou controlando. Por quê? Porque eu tenho amor ao próximo, às pessoas que estão ao redor. Isso é a liberdade cristã. Indo para o nosso próximo subtópico, a gente tem 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aqui já estamos no capítulo 10 de Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, cair é muito rápido. Observe que agora a coisa está começando a virar para aqueles que se acham fortes. Os crentes de Corinto que se achavam fortes. Achavam que podiam fazer um bocado de coisa. E de certo modo podiam sim. Tinha uma certa estrutura para isso. Mas Paulo chama a atenção deles. Ei, cuidado. Quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Porque cair é muito rápido. A estrutura vai sendo corroída às vezes. E a gente nem percebe quando a gente está tão seguro da gente, tão seguro de que aquilo não vai acontecer com a gente, e que a gente está tão estruturado na palavra, a gente sabe tudo, que a gente não percebe que vamos dizer assim, a água está corroendo a estrutura, está abalando a estrutura, a gente não está nem sentindo. Quando a gente percebe, já caiu, está no chão. E às vezes a gente cai e nem percebe que caiu. Quando tentam juntar a gente, levantar a gente diz, não estou caído. Quer me levantar por quê? Não estou caído, eu continuo de pé. Não percebeu que caiu ainda. Devido a grande conhecimento que tinha ou que julgava ter. Mas Paulo diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cuidado para que não caia. Isso aqui é os crentes fortes. É direcionado para quem é forte, para quem se acha forte ou que é forte mesmo. Que tem conhecimento, que sabe, que tem uma percepção mais clara, uma compreensão mais clara da Bíblia, que vive a vida cristã. Mas mesmo assim é perigoso. Crente forte também cai. A gente tem muito exemplo aí de gente que era referência, mas que caiu. Os que se consideram muito seguros, cuidado, é perigoso. Ninguém está tão seguro que não possa ir para o chão. Ninguém está tão estruturado que não possa ser derrubado, que não possa ir ao chão. Isso é muito perigoso. Essa autoconfiança, esse acreditar demais. Compreensão bíblica é bom. Conhecimento bíblico é bom. Vamos estudar todo dia, vamos aprender sempre para aplicar no dia a dia. Mas vamos ter cuidado, porque isso pode nos derrubar. Esse acreditar que está seguro, que posso fazer isso, que posso fazer aquilo, que posso ir em tal lugar. Uma hora a gente pode esquecer do que não pode e pensar que pode, porque estamos acostumados ao pode. O saber, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica.
conhecimento sem humildade, ele ensoberbece e me derruba, te derruba. Mas esse conhecimento com amor, sabendo que eu posso machucar alguém, controlando a minha liberdade cristã, ele é aprovado, ele é chancelado por Deus. Por isso que é importante a gente estar atento a esse detalhe aqui que eu acabei de falar. Cutucar a onça com vara curta. Estar sempre atento, alerta. E a gente, indo para fechar esse nosso subtópico aqui, a gente tem um detalhe aqui bem interessante. Eu não tenho de pedir livramento. Olha isso aqui. Eu não tenho direito de pedir livramento a Deus quando eu faço uma coisa deliberadamente, uma coisa que é errada, mas eu sei que é e faço aquilo deliberadamente e eu faço porque eu quero e eu vejo que o negócio vai dar ruim para mim e eu peço agora proteção de Deus, eu peço livramento de Deus. Eu decidi fazer aquilo. Eu sabia que era errado. Eu não segurei. Eu não resisti. Eu optei por fazer. Eu não tenho o direito de pedir livramento de Deus. Eu até peço. Deus pode até me livrar. Ou não. Mas eu não tenho o direito de pedir livramento de Deus se eu faço uma coisa deliberadamente incorreta, errada. Nosso terceiro tópico é direitos versus testemunho. E eu quero colocar aqui um negócio interessante nessa introdução, antes da gente entrar no nosso primeiro subtópico, que é nosso último tópico, já esse, é que Paulo começa agora a responder aqui no capítulo 10, perguntas que são bem interessantes. Paulo, no capítulo 10, começa a destacar. Paulo vai falar sobre 3 perguntas que estão nos capítulos 8, 9 e 10, na carta. Né? E, primeira coisa, ele vai falar sobre comer carne no templo. Ele vai responder a pergunta. A pergunta seria mais ou menos assim, seria isso. É correto comer a carne lá no templo de Diana, no templo de Afrodite, ou qualquer outro templo que tivesse por lá? Eu, como crente, como cristão, ir lá e comer carne, uma festividade que me chamaram, eu posso ir lá comer aquela carne que eu sei que foi sacrificada a ídolo? Ela vai responder e ele vai dizer que não pode. Ele vai dizer que não pode. A gente vai ver aqui também. Depois, ele vai responder uma outra pergunta. Alguém pergunta assim, é possível comprar, a gente pode comprar carne lá do açougue, que essa carne foi a sobra da carne que lá do templo que o sacerdote repassou, porque ele não podia consumir tudo, ele vendeu para o açougue está revendendo agora num preço mais barato. A gente pode comer aquela carne? E Paulo vai dizer, pode. Paulo vai dizer, pode comer. E a terceira pergunta a gente pode comer a carne na casa dos amigos? A pessoa foi lá no templo, participou de uma cerimônia lá, de uma situação lá, uma cerimônia do filho, ou um casamento lá naquele templo, ou outra situação, e agora vai ter a festa na casa da pessoa, e ele me convida, como amigo dele, me convida para comer a carne. Eu posso comer essa carne? Ele vai dizer, pode, mas sem fazer questionamento, sem ficar perguntando. E aí ele vai dizer por quê. Isso aqui é muito interessante. Indo agora aqui para o nosso primeiro subtópico, celebrações. A gente tem aqui no versículo 19, um versículo que eu já li. Eu vou ler o 19, vou ler o 20, para poder chegar no 21, para explicar o 21. Olha o que diz, capítulo 10, o versículo 19. Diz assim, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Não é nada. O ídolo não é nada, o sacrifício não conta nada, sem problema nenhum, não tem nenhum questionamento. Versículo 19, o ídolo não é nada. Os crentes fortes tinham essa compreensão. O versículo 20 diz, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Isso aqui ele está falando das celebrações no templo, daquelas ações que ocorriam dentro do templo. Eu fui convidado a participar de uma ação dentro do templo, de uma festividade, de um casamento, de alguma coisa, uma celebração dentro do templo por pessoas conhecidas minhas ou meus parentes, mas que me convidaram para ir lá. E eu fui lá. Eu vou poder participar, comer aquilo ali dentro do templo? Aí Paulo vai dizer, versículo 20, que eu não posso comer. Por quê? Porque ele diz aqui, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, aquelas coisas que foram ali dentro do templo, naquele ambiente ali, dentro do templo, é um local de adoração àqueles ídolos. E por trás dos ídolos estão demônios. É isso que ele fala aqui. Se eu fizer isso,
Eu estou comprando briga com Deus, porque é isso que fala no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor, e ele fala da ceia, da santa ceia, da comunhão. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eu não posso estar na igreja, participando das questões da igreja, dos atos da igreja, da ceia, e ir para um negócio lá, dentro de um templo, e ir lá participar do cálice dos demônios, que eu sei que obviamente aquilo ali foi ofertado a demônios. Não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele deixa claro no versículo 21 que eu não posso fazer, que eu não posso comer, que eu não posso participar. Por essa situação, por essa questão. Indo adiante, a gente tem no nosso segundo subtópico, lícito, mas não edifica. Lícito, mas não edifica. E ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse é o nosso versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Falando sobre o que é lícito e o que não é lícito. E a gente tem aqui uma questão que é bem interessante. Ele faz uma citação daquilo que os coríntios costumavam dizer. Os fortes, os crentes fortes. É lícito fazer isso. É possível, eu posso fazer isso. A Bíblia não me proíbe de fazer isso. É lícito fazer. Todas as coisas são lícitas. Eu posso fazer tudo. Quem dizia isso eram os crentes fortes. Paulo vai dizer, é lícito, mas nem todas convêm. Posso, mas não devo. Posso, mas de acordo com as circunstâncias eu não devo fazer. Porque eu vou trazer escândalo para alguém. De novo, Paulo diz, todas as coisas são lícitas. Mas, fazendo a citação dos coríntios. Mas, Paulo diz, nem todas edificam. Então, posso fazer? Até posso, mas não é para fazer. Dependendo das circunstâncias, não é para fazer. Nesse caso aqui, de comer no templo, ele diz que não pode fazer. Então, a primeira pergunta é, posso comer carne no templo pagão? Não, não pode. Por quê? Porque você vai participar da mesa dos demônios e da mesa de Deus. Não dá certo. E aquilo é oferecido a demônios, ele diz no versículo 20. Pergunta 2. Posso comprar carne no açougue? Pode, porque compre de tudo sem questionar. A questão é, eu vou chegar no açougue e dizer assim, essa situação aqui, essa carne aqui, vem de lá daquela situação lá do ídolo, da festividade X, Y. Isso não é muito comum agora, né? Mas no açougue isso não vai acontecer. Mas eu vou na casa da pessoa. Isso aqui, essa tal comida aqui é referente àquela situação ali, de tal festividade, vou ficar perguntando? Não. Ele diz que eu posso ir lá e comer sem perguntar. Não tem que ficar perguntando. Por quê? Porque eu tenho a consciência aqui do versículo 4 do capítulo 8 que diz, no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Ele diz que pode. Além de outras referências. Mas agora, a terceira pergunta é, eu posso comer carne na casa de alguns amigos? Nessa época, ele diz pode, mas sem ficar questionando. Porque isso pode trazer escândalo, levantar questões sobre aquilo que você está seguro, você está ciente, mas a pessoa não está ciente. Você está equilibrado, tem conhecimento, mas o outro pode não ter conhecimento. E aí como é que fica? Vai causar problema, vai machucar alguém, vai levar alguém a pecar. Uma anotação que eu fiz aqui, que pode ser importante para nós, é que com relação a essa questão de as coisas, nem todas as coisas edificam, há momentos em que é melhor não fazer. Se eu vejo que vai dar problema, eu nem vou fazer. Comer tal comida, eu nem vou comer, se aquilo vai causar problema para alguém. É liberdade cristã com responsabilidade. Não basta dizer que tem liberdade em Cristo se eu faço outro pecado. O amor ao próximo, ele tem que ser maior que o meu interesse particular. Eu quero fazer isso e acho que posso fazer isso. Eu quero comer isso, acho que posso comer isso. Eu gosto muito dessa comida. Gosto muito desse tipo de comida. Mas, por exemplo, aqui no norte, Belém, por exemplo, no Pará, quase que de modo geral, alguém gosta muito de maniçoba. Uma comida típica daqui. Alguém gosta muito de maniçoba. Mas no momento em que aquela maniçoba foi ofertada, alguém foi chamado para almoçar na casa de alguém, no momento específico de alguma festividade, que aquela maniçoba sempre faz referência àquela festividade, e eu vejo que aquilo vai escandalizar alguém, eu nem vou comer. Eu gosto muito, mas eu vou abrir mão, não vou comer. Isso é liberdade cristã com responsabilidade. Caminhando para o nosso
ou melhor, para o nosso subtópico final, que é o terceiro subtópico, a gente tem fé e vida prática. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra aqui é equilíbrio. Fazer tudo com equilíbrio, fazer tudo com sabedoria, sem excessos, pensando no outro, pensando no próximo, para que não haja escândalo, para que não haja divisões, grupos, para que alguém não venha se escandalizar com a minha prática, com o meu comportamento. O comentarista da lição coloca aqui um parágrafo bem interessante, é o penúltimo parágrafo. Ele vai dizer o seguinte: uma maneira simples de avaliar a minha liberdade cristã é... Ele coloca aqui duas situações. Primeiro, eu me perguntar: Deus está sendo glorificado com o meu testemunho? Com a minha prática na mesa, nesta roda aqui de amigos, que tem gente aqui que não é só cristão, gente que é de outra religião ou que não tem nenhuma religião até, mas que a gente tem uma relação de amizade, me isolar das pessoas no mundo e não falo com mais ninguém. Não, vida cristã não é isso, não é isso. A vida cristã é de relacionamentos também, até porque eu preciso de relacionamentos também para falar daquilo que preciso falar, para mostrar a minha vida para quem precisa ser mostrada. Deus está sendo glorificado com o meu testemunho? É uma pergunta que eu devo fazer. Segunda, os outros estão sendo edificados e se tornando pessoas melhores com o meu testemunho, com o meu comportamento? Isso é fundamental perguntar. Isso é viver uma vida cristã com equilíbrio, com sabedoria, sem excessos, sem individualismo quanto aos meus interesses. A nossa aplicação pessoal, ela vai falar sobre... Paulo nos desafia a sermos seus imitadores, assim como ele é de Cristo, tanto no amor ao próximo como no bom testemunho. Paulo nos desafia a sermos seus imitadores, assim como ele é de Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alguém diz assim: mas não dá para seguir, a gente não pode seguir homens, a gente não pode se espelhar em homens. Paulo era homem, Cristo era homem também. Ele era Deus, mas também era homem. 100% Deus, 100% homem. O que é que Paulo tinha a mais, além de nós? Paulo era alguém que comia, dormia, tinha fome, tinha sede. Paulo era tão humano quanto nós. Tinha sangue correndo nas veias. Sentia dor, assim como a gente sente também. E ele resolveu viver uma vida cristã que eu preciso viver. Ele coloca uma questão aqui interessantíssima. Ele diz assim: olha, tá difícil imitar Cristo? Vocês acham difícil viver a vida que Cristo viveu? Que Cristo colocou? Vocês acham difícil viver o Evangelho? Vamos fazer o seguinte: façam o que eu faço, que já tá bom, já é um bom começo. Façam o que eu faço. Hoje tem muita liderança que diz assim: não faça o que Jesus diz, não faz o que eu faço, não. Totalmente errado isso. Isso desobriga a liderança cristã, a pessoa que é líder, a viver uma vida correta. A vida dos liderados é uma coisa, a vida dele é outra coisa. Ele pode fazer o que ele quiser, mas não, pode fazer lá, não te espelha em homem, te espelha em Deus. Está correto, devemos nos espelhar em Deus, em Cristo, na palavra. Mas isso não abre a possibilidade de que a liderança possa fazer do jeito que quiser, viver a vida que quiser e não ser imitador de Deus. Porque a ovelha vai se espelhar no pastor, o liderado vai se espelhar no líder. Não tem como. Ele vai sempre ser uma referência. O líder vai sempre ser uma referência. Paulo diz assim: eu sou líder e sou referência. Olhem para mim, façam os movimentos que eu fizer. Façam como eu faço, que já está bom para vocês começar. Já é um bom começo. Era isso que Paulo estava dizendo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele chamava para si a responsabilidade de ser crente de verdade, cristão autêntico mesmo. Sejam meus imitadores, façam como eu faço. E a gente precisa fazer isso. Quem é líder precisa dar esse exemplo. Precisa ter a preocupação com aquele que tem menos compreensão e não se tornar escândalo para ele. Eu agradeço por esse momento, pela sua atenção. Espero ter contribuído para o aprendizado. E não esqueça, se você não fez ainda, esse eu chamo de desafio 16 em 7, que é ler todo o livro de 1 Coríntios em 7 dias. Faça, é importante para ampliar a compreensão do que está sendo ensinado. Isso é muito importante, isso é muito bom. Obrigado, até o nosso próximo encontro.